Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Rodrigo Vilela. E nosso entrevistado de hoje é o senador Rogério Marinho. Senador, muito bem-vindo. Obrigado, estou à disposição de vocês. Senador, a gente estava aqui conversando antes do senhor chegar, pensando nessa confusão institucional que a gente está vivendo aqui, especialmente em torno dessa operação da Polícia Federal e denúncia e indiciamento de figuras envolvidas numa suposta tentativa de golpe. Senador, me explica como é que está esse clima dentro do Congresso Nacional, o senhor que foi candidato a presidente do Senado, é uma figura muito importante da oposição. Queria saber como é que está esse clima no Senado. Olha, eu acho que há um pouco de perplexidade, né? Porque nós passamos 2 anos assistindo uma narrativa quase que majoritária, com raríssimas exceções da grande mídia brasileira, de que 8 de janeiro havia sido um golpe perpetrado de forma organizada, na tentativa de supressão violenta do Estado de Direito, né? Terrorismo, pessoas armadas, né, com bíblias e com bandeiras, né, jovens, crianças, velhas, idosos, estiveram na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Houve uma depredação, uma barbárie nesse processo, uma prisão em massa, e a partir daquele momento, o que ouvimos durante os últimos 2 anos é que aquele era o golpe. Né? As pessoas foram presas de maneira industrial, né? Não houve individualização de culpas. Né? O ministro Alexandre de Moraes, que hoje é o xerife do país, né? Que tem poderes, né? Que desbordam a Constituição, né? Que trabalha num processo permanente de exceção desde março de 2019. Agora, em março de 2025, vão fazer 6 anos do inquérito do fake news, né, que permitiu essa excepcionalidade que está se tornando, na verdade, uma normalidade no Brasil. Está banalizado esse processo de se relativizar os direitos individuais das pessoas para se encontrar um fim, que isso qual seja proteger, entre aspas, a democracia. Né? Nós vimos pessoas serem condenadas a 12 anos, 14 anos, 17 anos, né, por pintarem de batom uma estátua, né, por estarem dentro dos prédios, por terem quebrado vidraças, né, e outras terem a sua vida completamente modificada, com medidas restritivas, usando tornozeleiras, tendo morte civil por não poderem se expressar nas redes sociais, muitos exilados do país, emudecidos, calados. E agora, há uma semana para cá, nós vemos que o golpe foi 15 de dezembro. Bom, é a minha primeira perplexidade, né? E essas pessoas que foram condenadas pelo golpe? O golpe foi 15 de dezembro? Esse golpe da Operação Tabajara, de um coronel, um general da reserva e 4 suboficiais que não tinham como se locomover e tiveram que fazer uma campana a pé, né, que conversavam entre si com eu diria assim, com um excesso de adjetivos, né, com apelidos superlativos, jocosos, né, enfim, que perpetraram, segundo a Polícia Federal, uma ação com alto grau de inteligência militar, né, mas era um enredo de Netflix dos Trapalhões. Esse é o golpe? Ou era o golpe anterior que vitimou e inibiu tantas famílias brasileiras? O que é que eu vou dizer a essas pessoas? O que é que a justiça vai dizer a essas pessoas? Senador, o senhor acredita em armação, quer dizer, que tudo isso, toda essa narrativa de golpe, a acusação, a denúncia, tudo isso é uma armação para inviabilizar a oposição nas eleições presidenciais e legislativas de 2026? Cláudio, eu não acredito que ninguém, em nenhum momento da história tenha a capacidade de matar uma ideia ou um sentimento. Né? Há uma tentativa, há uma vontade manifesta pelas ações que estão sendo publicizadas, né, de se tentar
impedir que o presidente Bolsonaro, que é a maior liderança da direita brasileira, possa novamente ser candidato, isso está claro. Né? Agora, esse sentimento que o presidente Bolsonaro conseguiu vocalizar através do seu exemplo, da maneira como ele se comportou no exercício da administração pública, sem fazer concessões ao aparelhamento da máquina pública, né, tratando as obras inacabadas com respeito aos contribuintes, né, ao invés de iniciar novas obras, concluindo as antigas, né, sendo alguém que teve, eu diria, nenhuma tolerância com a bajulação, com os órgãos de imprensa que historicamente tiveram uma espécie de relação incestuosa com o poder. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que ele é o alvo do sistema. Né? Ele é uma pessoa que ele incomoda o sistema, o establishment. Né? Tipo assim, é possível ter uma direita no Brasil, mas que seja uma direita depurada, uma direita limpinha. Né? Uma direita que não tenha alguém que a personifique, sob controle. Né, que come frango com farofa, né? Que fala palavrões, né? Mas que não é corrupto. Né? Ele não está sendo acusado de corrupção, ao contrário daquele que hoje ocupa o mais alto cargo da República. Né? Então, não há uma acusação de dilapidação do patrimônio público, de malversação de recursos, né? De desvio de finalidade das ações administrativas. A acusação que é feita e que o retirou da vida pública momentaneamente é de que ele, no exercício do seu cargo de presidente da República, reuniu-se com embaixadores. E o fez para mostrar, e hoje no Brasil é um dogma que não pode ser contestado, né? Porque o judiciário fechou-se em copas nesse processo. Você não pode criticar o sistema político brasileiro como se ele fosse um exemplo de uma Vestal, né, para o mundo inteiro. Então, quem faz qualquer crítica a esse sistema, ele está sujeito a ter alguma penalidade. E o presidente está sendo impedido hoje de concorrer por essa reunião com embaixadores, onde ele mostrou um processo que na época não tinha segredo de justiça, onde um hacker havia invadido, né, a senha de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral por 9 meses, ou seja, a fragilidade dessa ação, e porque no dia 7 de setembro de 21, ou 22, nem me lembro qual foram as duas datas. 21. De 21. Ele, após um ato solene aqui na Praça dos Três Poderes, ele convoca a população e faz o maior comício que já aconteceu na história de Brasília desde sempre. Eu acredito que tranquilamente tinha 500 mil pessoas. Alguém conhece Brasília? E essas imagens, inclusive, foram impedidas de serem transmitidas no horário eleitoral, como se a gente pudesse esconder o óbvio. Quer dizer, a população em conexão com o presidente. Então, esses são os dois óbices que foram levantados e que impedem que ele hoje seja candidato. Então, senador, Agora, é uma forçação de barra evidente. queria só um breve comentário do senador sobre uma pesquisa divulgada hoje pelo Paraná Pesquisas, que é um dos institutos mais acreditados do país, mostrando que se a eleição presidencial fosse hoje, Bolsonaro e Lula os candidatos, Bolsonaro venceria a disputa com uma distância acima da margem de erro, né? Portanto, uma distância de 4 pontos percentuais. Se teve um grupo que não foi surpreendido por essa pesquisa, foi o Palácio do Planalto, né? Porque, afinal de contas, eles têm institutos de pesquisa contratados permanentemente e certamente sabiam que havia esse sentimento, digamos assim, do eleitor brasileiro. Em que medida o senhor acha que esse tipo de evidência, a evidência de que o Bolsonaro, de fato, é um risco para esse politburo aí que administra o país, em que medida isso está na origem do segundo golpe? Olha, eu vejo que é muito claro esse movimento daqueles que hoje controlam o nosso país para impedir que ele volte a ser candidato. Essa pesquisa me parece também, Cláudio, me permita uma espécie de atestado da falta de idoneidade de boa parte da imprensa brasileira. Porque houve uma campanha a partir do dia 21 e a pesquisa ela foi coletada entre o dia 21 e 25, uma campanha maciça de praticamente 24 horas de se fazer um pré-julgamento.
de se apontar o presidente como alguém que transbordou a lei, que desbordou a lei, né, que utilizou o poder para se locupletar, né, para tentar dar um golpe de Estado e impedir a sucessão, contra todas as evidências, sem nenhuma materialidade, mas a população não engoliu. Né? A população não acredita nessa versão que está sendo imposta de cima para baixo. Quando é um massacre. E continua, e me parece que não está conseguindo sensibilizar o eleitor, né? É o que eu falei, a falta de credibilidade da imprensa tradicional. Não é por acaso que hoje está sendo votado no Supremo Tribunal Federal, se inicia hoje, né, um processo em que se tenta se tornar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Para aqueles que estão nos acompanhando, imagine tornar inconstitucional o fato de que, para se retirar do ar um conteúdo, há necessidade de uma sentença ou de um ato judicial. Se isso é inconstitucional, vamos tornar inconstitucional todo o escopo legal do país. Na verdade, o STF novamente pretende ultrapassar as suas prerrogativas e fazer as vezes do legislativo. Há um incômodo dos senhores ministros, porque não há mais o controle da informação, né? Ela tá pulverizada, ela está disseminada aí em função das redes sociais, e o que eles querem é legalizar o que já ocorreu, porque todos nós sabemos que houve retirada de conteúdos, houve retiradas supressão de perfis, né? Basta ver os diálogos que foram vazados e publicizados, né, pela própria Folha de São Paulo, onde os ministros auxiliares do eminente presidente do TCE naquela oportunidade, hoje ainda ministro do Supremo Tribunal Federal, né, dizia em nome do mesmo que era necessário ter criatividade. Me lembrou aquela história do Beria, né? Me aponte o homem que eu lhe darei o crime, na época do Stalin, né? Então, veja, a história ela é pródiga em exemplos em que métodos totalitários e pouco ortodoxos, né, deformam a sociedade e a democracia. Eu fico muito preocupado, Cláudio, quando nós deparamos com essa situação que está banalizada, ela está incorporada pela sociedade brasileira como se fosse uma coisa comum. Eu tenho lido os grandes jornais do país com editoriais que fazem críticas à maneira como o ministro Alexandre de Moraes e o próprio STF têm se comportado, mas sempre justificando a gênese do processo. Tipo, olha, contra Bolsonaro podia. Agora volta para a caixinha. Agora, quem tirou a tampa dessa caixa e permitiu que o diabo ficasse solto vai ter dificuldade de colocá-lo de volta dentro da garrafa e restabelecer esse processo que todos nós queremos, que é de normalidade democrática e de funcionamento das instituições. Senador, o senhor mesmo citou algumas ações do STF que parecem ultrapassar as prerrogativas dele, né? A gente acompanha... Não, eu afirmo que ultrapassa, eu não estou dizendo parece. Né? Sim. Você pode ter o cuidado, mas eu estou dizendo a informação. O senhor não acha que há uma omissão do Senado, ou pelo menos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que a impressão que a gente tem é que esse sistema de freio do Senado em relação ao STF, ele não está exatamente calibrado, né? A gente tem umas demonstrações de excesso por parte do Supremo Tribunal Federal e onde a gente poderia ver alguma correção de rumo, que seria no Senado Federal, a gente não consegue verificar isso. Há uma omissão do Senado Federal? Pacheco merece a denominação de frouxo que tanto fazem a respeito dele? Não, eu não entro nessa da desqualificação, adjetivação, né, dos personagens, né? Eu fico muito preocupado com o debate dessa forma, mas ela é livre, claro, e cada um fala como achar que deve falar. Agora, veja, eu acho que a grande injustiça é a generalização, né? De fato, o Senado não está cumprindo seu papel por sua maioria. Né? O Senado, como uma casa legislativa, ele tem uma dinâmica própria onde a maioria, né, determina os rumos, né, que o Senado segue, da maneira como ele se posicionou. E veja, eu acho que nós estamos vivendo assim, o ápice do processo, que não começa agora.
né? Isso é um processo que deve ter aí pelo menos uns 20 anos, desde a Constituição de 88, né? E agora de uma forma muito mais acelerada, a partir de 2015, 2014, em que o judiciário gradativamente foi ocupando espaços que eram permitidos pelo legislativo e pelo próprio executivo. E hoje nós temos a hipertrofia, claro, ou seja, uma invasão de competência de um poder sobre os outros poderes. Veja a questão, por exemplo, que todos comentam e debatem, da forma como essa ADPF, que é relatada pelo ministro Fachin, tem dificultado a ação das polícias civis e militares no estado do Rio de Janeiro, né? Então, a política pública que deveria ser uma prerrogativa intrínseca do poder executivo tem sido monitorada, coordenada, orientada pelo Supremo Tribunal Federal através do ministro Fachin, de forma regular. Eu estou dando um exemplo de uma situação, né, que impacta diretamente um dos maiores estados brasileiros, que tem altos índices de criminalidade, principalmente do crime organizado, né, que praticamente tomou territórios da cidade e de cidades do interior, da capital e de cidades do interior, e cria situações que terminam sendo romanceadas nas séries de ficção, né, como se fosse uma situação glamurosa. Mas, na verdade, são aterrorizantes e mostram que é uma falência do Estado. O Senado deveria fazer o seu papel. Por isso, nós defendemos que é necessário que a população entenda a responsabilidade e a importância do voto para um senador, né? Nós precisamos mudar esse equilíbrio político dentro do Senado para restabelecer o equilíbrio democrático, né? Eu, por exemplo, defendo que a forma como o ministro Alexandre de Moraes vem se comportando, ele reiteradamente dá motivos para que haja abertura de um processo de impedimento, para que nós possamos discutir se, de fato, as ações que ele perpetra têm cobertura constitucional ou se caracterizam como abuso de poder. Se o Senado não faz esse papel, é evidente que essa hipertrofia vai gradativamente aumentando. E veja, eu defendo o Supremo Tribunal Federal, mas sou extremamente favorável à Corte Superior, mas dentro das prerrogativas auferidas pela Constituição, e não aquelas que foram gestadas em função desse embate, né, que hoje tornam ministros do Supremo Tribunal Federal personagens políticos, né, que interagem com a sociedade, dando opiniões a respeito de temas que, inclusive, eles vão julgar. Pô. Em entrevistas, inclusive. Em entrevistas, em seminários, em simpósios. E está tudo banalizado. A imprensa mesmo procura esse pessoal o tempo todo. Veja que curiosidade. Quando ocorreu a morte daquele cidadão na praça, acho que foi dia 13 de novembro, se eu não estou enganado, a imprensa, ao invés de procurar apenas as autoridades executivas e legislativas ou até as policiais para repercutir, foi em demanda ao Ministério Público Federal, foi em demanda ao ministro Alexandre de Moraes, que presidia o inquérito, para ele dar opinião sobre um fato que ele poderia julgar. E onde é que estavam esses cidadãos? Reunidos no Palácio da Alvorada, numa agenda fora da agenda oficial. A principal autoridade judiciária, o diretor da Polícia Federal, que estava fazendo o inquérito, elaborando o inquérito. A autoridade que vai avaliar se o inquérito tem relevância e deve prosseguir, que é o procurador Gonê, né? O presidente do inquérito, que é o ministro Alexandre de Moraes. O Zanin, que era advogado particular do Lula, né, e que é o principal antagonista de Bolsonaro, e hoje é ministro, o Zanin, além do decano do tribunal. O que é que eles estavam discutindo numa quinta-feira, fora de agenda, tantas personalidades importantes, na contramão do que a gente imagina que deva ser a separação entre os poderes, né? Se na segunda-feira aparece a Operação Punhal Verde e Amarelo, na quarta-feira o indiciamento. Então, eu não vou aqui fazer nenhuma afirmação, mas que
o quadro está montado com muito maior assertividade do que o relatório que foi apresentado pela Polícia Federal para tentar provar um golpe, com certeza está. Porque este relatório, inclusive, fala que o golpe começa em 2019. Né? Porque quer dizer, o primeiro ano do exercício da presidência, o presidente já estava tramando um golpe. Deve ser contra ele mesmo, suponho. Né? E com o argumento de desacreditar as urnas. Ora, em 2015, o presidente Bolsonaro apresenta uma emenda dentro de um projeto de reforma eleitoral, que passa, inclusive, na Câmara e no Senado, onde ele já tratava de voto impresso. Então, em 2015, esse cara precisa voltar a ser presidente. Olha a visão desse cara, pô. De acordo com a Polícia Federal, ele já tinha uma visão em 2019. Não, a Polícia Federal, em 2015. Eu acho que eles precisam revisitar os autos. Olha a visão do presidente Bolsonaro, né? Extraordinário, em 2015, ele já pensava que Lula ia ser preso, ia ser descondenado, ia ser senador, candidato contra ele. Depois da deflagração dessa operação, né, dessa mais recente, que tratava inclusive de trama para assassinar o presidente da República, o vice-ministro supremo, etc., houve um período ali, um tanto quanto constrangedor até, de silêncio do Bolsonaro. Ele era claramente a figura, o alvo principal, e ele ficou calado. Ele não se manifestou de maneira peremptória no sentido de, olha, se isso ia acontecer, eu não tenho nada a ver com isso. Mas pessoas ligadas a ele dizem também que ele ficou na expectativa de que os aliados o defendessem. E é exatamente o que a gente não viu acontecer. Até conversávamos aqui agora há pouco, antes de iniciar a nossa conversa, exatamente sobre isso, como foram poucos os políticos, sobretudo aqueles muito ligados ao ex-presidente, que o defendem ou que o defenderam dessa acusação, seja de envolvimento em trama para matar alguém, seja de envolvimento no suposto golpe. Como o senhor reage a esse tipo? O senhor concorda com isso, que houve essa timidez, digamos assim, dos bolsonaristas de uma maneira geral? Eu acho que o poder, ele atrai, né? Eu não estou dizendo nenhuma novidade, né? Obviedade, né? O poder atrai, né? E quando se perde uma eleição, naturalmente há um refluxo e um filtro, né? Aí você começa a distinguir quem de fato tem compromisso com o projeto, com as ideias, com o que foi apresentado, na defesa do legado, né? Eu conheci o presidente Bolsonaro muito proximamente, né? E das poucas certezas que eu tenho na minha vida, uma delas é que o presidente é um homem sério, é um patriota, é uma pessoa que tem amor ao Brasil e que em nenhum momento, aliás, nos dizia sempre, essa expressão, ela ficou famosa, qualquer solução dentro das 4 linhas da Constituição, né? Quando ele perde a eleição, o sentimento dele, do entorno dele, era de muita revolta. Porque o sentimento é de que o pleito não correu com justiça e equilíbrio. Nós não pudemos, por exemplo, divulgar no programa eleitoral verdades de que o Lula tinha ido na favela do Alemão, no Complexo do Alemão, desculpe, né, e tinha colocado um boné do CPC, do CPX, né, que significava justamente uma das facções do Complexo do Alemão. Não podia dizer que ele relativizava o crime de roubo de celulares, porque ele mesmo falou que ninguém podia prender alguém que roubava um celular para tomar uma cervejinha, né? Nós não podíamos dizer que o PT tinha no seu ideário e na sua militância práticas favoráveis ao aborto, à descriminalização da droga, à relativização de crimes, o desarmamento das polícias. A amizade com Maduro. Né? A amizade com Maduro e com o homem da Nicarágua, Daniel Ortega. O Ortega, com o Irã. Nós não podíamos falar que o PT era fundador do Foro de São Paulo, que é uma aliança de partidos de esquerda, mas também, né, de grupos terroristas e narcotraficantes, né? Enfim, nós fomos impedidos de falar quem de fato Lula era, né? Na hora em que o PL ingressou com uma ação que está prevista na Constituição, o direito de se peticionar,
questionando alguns aspectos do pleito eleitoral, fruto, inclusive, de uma análise criteriosa de técnicos que demoraram semanas para preparar o projeto. O ministro Alexandre de Moraes, em 2 ou 3 horas, decretou litigância de má-fé e condenou o partido a 22 milhões de multa. Num escárnio, numa zombaria, numa brincadeira. Não é possível. Ou é muita coincidência. Ele não teve nem sequer, eu diria, a delicadeza de se debruçar sobre o tema para avaliá-lo. E um partido foi impedido de usar um direito constitucional, que, por exemplo, não foi da mesma forma com o PSDB, quando questionou o resultado em 2014. Ou com o próprio Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, que questionou as urnas eletrônicas. O PDT do Carlos Lupe. A votação que aconteceu no Congresso Nacional, com voto, inclusive, para se derrubar o veto de Dilma, de Humberto Costa, que hoje desfila no plenário contra a anistia, desconhecendo, talvez, a própria história. O Dilma, que se tornou presidente da República, não foi alguém que pegou em armas, que assaltou bancos, né, que sequestrou pessoas, que cometeu crimes violentos, ela e outros. Nós não estamos falando, por exemplo, de uma anistia para criminosos que perpetraram violência contra quem quer que seja. Nós estamos falando de pacificação e reconciliação. E nós estamos vendo do outro lado um desejo de se sepultar um viés ideológico, porque não se quer fazer o debate. Há um medo de se fazer o confronto das ideias. Há um receio, um pavor de que alguém como o Bolsonaro, com o perfil que ele tem de disruptivo, né, de alguém que não se amolda a esse figurino, né, de o presidente ideal, como se Lula se amoldasse. A diferença é que Lula ele representa essa cultura woke, né, essa política identitária que vem de cima para baixo, que hoje é praticamente unânime no mundo inteiro. Então, ele é o queridinho dos artistas, senador, né, não tem, dessa mídia maestrã. a alegada polarização não tem mais, né? Porque as eleições municipais mostraram, o povo se manifestou, foi às urnas, elegeu 88% de candidatos conservadores às prefeituras. A esquerda só elegeu 12%. E agora surge essa pesquisa do Paraná Pesquisa indicando que o Bolsonaro venceria a eleição numa disputa, se fosse realizada hoje, com o presidente Lula. O país vai para onde? Porque assim, o que a gente vê é que tem ali um sentimento majoritário do país que não é, enfim, que não concorda com nada disso que está acontecendo, mas só que as coisas só se agravam, né? Só a corda está sendo esticada cada vez mais. O senhor prevê algum desfecho para isso? Ou até quando? Até quando a corda arrebentar? Porque as pessoas têm um estado de perplexidade. Isso vai parar quando? Até quando, né? Você sabe que quando eu faço qualquer crítica, que é o meu papel, né, porque eu sou um parlamentar, né, eu não sou um executivo. Então, quando eu faço algum comentário a respeito do que está acontecendo no país, algumas pessoas vêm ao meu timeline, né, nem sei como é que fala isso, que eu sou meio analógico. Nas redes sociais, lá nas redes. Né, faz um comentário lá num post e aí diz, olha, mas é só isso. Vai ficar só falando? Puxa, eu fui eleito para falar. Né? Eu fui eleito para fiscalizar, eu fui eleito para fazer o meu papel de propositor de legislatura, né? De defesa de um legado, porque eu me posicionei desta maneira quando me candidatei no meu estado, ao Senado da República. Eu disse, eu estou aqui para defender o que nós fizemos. Tá? E aí é uma resposta que é importante ser dada à população. E me permita aqui esse microfone. Né? Eu acredito muito na política. Muito. Para mim, a política ela não é episódica, ela acontece em todas as horas, em todos os momentos. E esse país ele tem dentro de si um sentimento que não vai ser morto, não vai ser sepultado. Eles podem tentar, mas não vão conseguir. Né? Então, as instituições são muito fortes, apesar de hoje muitas delas estarem instrumentalizadas. Mas há limites. Então, eu acredito que nós vamos decidir isso no campo da política, em 2026. Agora, até lá,
nós temos que torcer para que todo esse legado que foi construído nos últimos 6 anos permaneça razoavelmente ileso. Então, nós estamos vendo uma inflação que corrói, sobretudo, o salário e o poder de compra daqueles que são mais pobres, estão na base da pirâmide, aqueles que têm até 2 salários mínimos. E é uma inflação fruto da má gestão da política fiscal brasileira. Nós começamos esse governo com um defeito de origem que não vai conseguir ser reposicionado. Nós começamos com uma PEC da transição que aportou mais de 200 bilhões de reais no orçamento sem contrapartida de receitas. E isso é repetido todos os anos como se fosse o novo sarrafo. Né? A partir desses 200 bilhões a mais, se acrescem novas despesas todos os meses. Esse governo é pródigo em gastar e cobrar taxas e impostos. Você tem uma ideia, Cláudio? As nossas receitas do Brasil cresceram a nível real 9% até setembro desse ano, setembro, outubro. E as nossas despesas cresceram 16%. O nosso déficit nominal está explodindo. Nós vamos chegar ao final do governo do Lula com aproximadamente 14 pontos percentuais a mais de endividamento interno em função do nosso produto interno bruto. Eu estou falando aí de mais de 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Não é à toa que a nossa taxa Selic, né, ela é a inflação IPCA mais 7 a 6,5% de juro real. Qualquer pessoa que tenha dinheiro nesse país é doido se quiser investir, se quiser empreender, se quiser correr o risco. Tá? É melhor armar uma rede e esperar que esse Estado hipertrofiado, megalomaníaco, gastador, remunere essa renda que você está tendo pela sua inércia. Então, o governo que premia esse tipo de atitude é um governo que não está pensando no futuro. Tá? Tudo que aconteceu de ruim no Brasil nos últimos 14 anos do PT, que culminou com a maior crise econômica que o Brasil teve desde 1948, com a supressão de quase 7 pontos percentuais do PIB em menos de 2 anos, né? Com a erradicação de mais de 3 milhões de postos de trabalho, com o fechamento de quase 500 mil empresas no Brasil na época, com a dilapidação do patrimônio dos fundos de pensão, né? Com a destruição da Petrobras, que passou a ser a empresa mais endividada do mundo naquela oportunidade, né? Com o descrédito generalizado da população em função da ação dos seus agentes públicos. Tudo isso que aconteceu está se repetindo agora com a diferença. Aliás, com os mesmos personagens e com os mesmos métodos. Está se repetindo com a velocidade maior. Porque há uma crise da abstinência. As pessoas passou muito tempo sem roubar, sem corromper, sem aparelhar a máquina pública. Então voltaram com a fome de gafanhotos. Com gosto. Num campo de milho verde. Bom. Senador, para a gente só fazer um exercício de futurologia aqui, o senhor acredita na prisão do ex-presidente Bolsonaro? Olha, um processo em que quem conduz o inquérito é o inimigo declarado do presidente. E o presidente é inimigo declarado deste cidadão, com acusações públicas e recíprocas, né? Com um pedido do presidente contra ele de impedimento, com arbitrariedades que foram cometidas por ele contra o presidente no exercício da sua função de presidente, quando ele mediu para quebrar sigilo e fazer busca e apreensão contra membros do gabinete do presidente, né, de uma forma heterodoxa, né, com alguém que se diz vítima dessa trama, com alguém que, pela sua atuação de ser xerife do Brasil hoje, com essa situação, ele simplesmente recebe todos os processos, todas as ações que dizem respeito a essa situação e cria conexões. Tá? Eu acredito que o processo está viciado desde o início, né? É um processo que deveria urgentemente ser reposicionado com a retirada
com a autocontenção do tribunal para pedir ao ministro Alexandre de Moraes que não esteja à frente do processo. Não há nenhuma condição de imaginarmos que há imparcialidade. Mas tem uma maioria no Supremo, não é, senador, que é claramente hostil ao ex-presidente. Então, o final dessa história parece certo, né? Assim, o senhor tem toda a razão com relação a isso, com relação ao fato de que o ministro Alexandre de Moraes, isso é uma coisa exótica, né, para dizer o mínimo, ele ser vítima, ser também o policial que investiga, o promotor que denuncia e o juiz que julga no mesmo caso. Mas, assim, ele seria substituído certamente por outro, igualmente hostil ao ex-presidente. E é exatamente essa a questão, né? Parece que, não lhe parece que, como sugere a pergunta do Tiago, não lhe parece que está tudo sendo conduzido nessa direção, no sentido de prender o ex-presidente? Sim, e o mais forte, pela pergunta que você me faz em seguida, né? Eles se despiram da liturgia, né? Estão mais preocupados com o que a sociedade está pensando. Não estão mais preocupados se a lei está sendo modificada, se a jurisprudência está sendo invertida, né? Se a suspeição material evidente que ele tem. A suspeição material, para aquele que está nos acompanhando, é diferente da subjetiva, que ele mesmo pode dizer, eu estou impedido. A material é a seguinte: qualquer cidadão brasileiro, em qualquer lugar do Brasil, sabe que ele é inimigo de Bolsonaro. A gente não precisa aqui desenhar para ninguém. Ele é inimigo. Então, ele objetivamente ele está impedido, ele tem suspeição. Mas ele perdeu. Não há assim, eu não vou fazer de conta, não. Vamos aqui, o meu objetivo é esse. O objetivo dele, claramente, é condenar o presidente e, eventualmente, levá-lo à prisão. Nós vamos ajudar o presidente, nós vamos ajudar na sua defesa, nós vamos fazer a nossa parte dentro do parlamento. Acredito que há uma necessidade, inclusive, de levarmos essa ação para fora do Brasil, para cortes internacionais, certo? Porque não é possível, né, que nós não temos, por exemplo, outras instâncias. Por que é que essa ação está na terceira instância? O presidente não é mais presidente. O Lula foi julgado na primeira instância. O Temer foi julgado na primeira instância. O Collor foi julgado na primeira instância até chegarem nas instâncias subsequentes. O Supremo Tribunal Federal alterou a interpretação do foro através de um voto do Barroso, que dizia claramente que você só é afeito ao foro se você praticar alguma ação pertinente ao seu mandato no exercício do mandato. E passado o mandato, isso vai para a instância subsequente. Nem isso está valendo, né? O que eles mesmos decidem, né? Então, para pegar o Bolsonaro, para chegar ao fim de retirá-lo da vida pública, parece que não tem liturgia, não tem lei, está relativizado os direitos previstos na Constituição, no artigo 5º, né? Tipo assim, contra ele vale tudo. Inclusive, não permitir que a lei o acoberte como acobertaria qualquer outro cidadão brasileiro, independente da posição ou da postura que ele tem. Eu tenho dito e repetido uma frase que para mim é muito forte: a lei só é boa para mim se for boa para o meu inimigo. Tá? A lei ela precisa ser uma lei que passe uma sensação para o cidadão de que ela é impessoal, né? De que ela vai amparar todos nós, independente do nosso posicionamento político, né? Do nosso gênero, né? Da nossa origem. Essa é a definição da lei que é considerada justa pela sociedade. E a gente não está vendo isso. Senador, como é que o senhor avalia esse inquérito que acabou no indiciamento do ex-presidente Bolsonaro de mais 36 pessoas que a Polícia Federal apresentou recentemente? Foram mais de 800 páginas, né? Eu não sei quando é que vai sair aqui a nossa gravação, né? Mas, para mim, ontem. Tá? 800 páginas é uma leitura bem, eu diria, vultosa, né? E há o fato de que a delação do Cid está retirada do processo. Então, já houve um pré-julgamento, já houve uma execração pública. O ministro Alexandre passou 6 ou 7 dias com o relatório do inquérito da Polícia Federal antes de permitir
que fosse levantado o sigilo e entregasse isso ao Ministério Público. Sigilo fake, né? Sigilo entre aspas, Que porque houve muito vazamento seletivo, nós sabemos, há os porta-vozes oficiosos, né, aqueles que falam, que têm um conhecimento do processo suspeito, né, esquisito, né, porque os indiciados, os advogados, a sociedade como um todo não têm, eles pinçam, descontextualizam e publicizam, né? Mas, veja, a própria imprensa oficiosa, que é o principal porta-voz desse grupo, fez recentemente ontem mesmo, estava fazendo uma avaliação dizendo que não há provas materiais. Tá certo? Não há nada que ligue o presidente Bolsonaro às tramas que estão lá engendradas, a narrativa que foi colocada lá pela Polícia Federal. O que eles consideram é aquela tese do tal do domínio do fato que foi derrubado nas próprias decisões do Supremo Tribunal Federal em relação à Lava Jato. Que não existiu no Petrolão, não existiu no Mensalão, mas agora, no tal golpe, existe tipo domínio assim, do fato. O presidente não podia deixar de saber. Sim, mas ele sabe. O que é que liga ele? Qual é a prova material? Qual é a gravação? Pelo contrário, as gravações que foram publicizadas, todas no sentido inverso, né? Aqueles que estavam de forma aloprada tentando fazer alguma coisa, né? Essa turma, né, que foi flagrada nesse processo, estou dizendo, olha, o presidente só quer jogar nas 4 linhas. O presidente é um frouxo, coisa parecida, porque não queria justamente permitir, né, que se ultrapassasse a lei e a Constituição. Dizer que o presidente estava chateado com o processo, estava indignado com o processo, sim, estava. Eu mesmo, Cláudio, estive lá após a eleição do presidente, justamente porque ele perdeu a eleição. Se ele tivesse ganho, eu não teria ido. Eu teria deixado para janeiro, quando eu tomasse posse como senador. Mas eu me senti na obrigação de estar ao seu lado na hora da sua aprovação. Ele foi uma pessoa extremamente correta comigo, né? Me prestigiou, me distinguiu, né? Eu acho que a lealdade ela não deve ser cobrada. A solidariedade não deve ser cobrada. Você oferece, né, na hora em que você se sente compelido a isso pelos gestos reiterados, né, que foram dados ao longo da nossa relação. Então, eu estive lá várias vezes com o presidente. E todas as vezes que estive com o presidente, vi alguém extremamente ferido, né, muito chateado com o processo, mas em nenhum momento falando a respeito de não entregar o poder, de não fazer a transição. Isso foi um ato contínuo. 2 dias depois, ele reuniu a imprensa, né, e fez uma comissão de transição. Nós falávamos muito a respeito, né, do fato de que ele passava a ser alguém que havia vocalizado o sentimento da direita conservadora. As pessoas sempre foram no Brasil majoritariamente de direita e conservadores em costumes, mas não tinham como vocalizar isso, não tinha uma liderança que aglutinasse isso. E ele foi esse elemento catalisador, né? Eu dizia a ele naquele momento a importância que ele teria nesse processo de construção desse partido, com uma nitidez ideológica e programática, né, que faria o contraponto a uma forma absolutamente anacrônica de governo que o PT está instalando no país, e que nós voltaríamos em 2026. Não tem nenhuma dúvida em relação a isso, como não tem hoje. Basta ver o sentimento da população nas ruas do Brasil. As pesquisas mostram isso. Agora, senador, o assunto é delicado porque, afinal de contas, os inimigos do Bolsonaro no governo, na polícia, no Ministério Público e no Supremo Tribunal Federal muito, né? jamais permitirão que ele volte ou que tenha condições de disputar o cargo. Ele não será candidato ou pela manutenção da inelegibilidade, ou vão amarrar ele no poste, ou vão amordaçá-lo, ou vão prendê-lo, fazer o diabo para que ele não seja candidato. A oposição já considera esse quadro e é por essa razão que eu lhe pergunto se o senhor tem alguma opinião sobre isso, sobre quem poderia eventualmente substituir Bolsonaro numa candidatura presidencial, Tarcísio, Michele, Bolsonaro, enfim, o Ratinho Júnior, Caiado, alguém que o senhor identifique como aquele mais talhado para esse cargo, essa missão? Bom, primeiro, nosso candidato é Bolsonaro. Nós vivemos num país em que alguém que estava condenado em 3 instâncias por crimes de corrupção, né, de malversação de recursos públicos, de formação de quadrilha, né, de repente teve as suas sentenças anuladas,
né, a sua condenação desconstituída, foi solto e hoje é presidente da República. Então, o presidente Bolsonaro não roubou, não corrompeu, né, não assaltou cofres públicos. Então, por que não, né, ele voltar a ter a sua condição de elegibilidade? Bom, segundo, o PL hoje é um partido, e é sempre bom frisar isso, porque ficou numa névoa, é o único partido no Brasil que faz oposição ao PT. É verdade que ainda temos alguns integrantes, né, que se alinham com o partido do governo em algumas votações, mas majoritariamente, 80%, 90% do partido, nós temos uma linha de oposição, ao contrário de todos os demais partidos, todos os outros. Eu não vou nominar aqui, mas todos os demais partidos estão no governo, se aproveitando do governo de alguma forma. Só o PL não está. E o Novo, que é um partido que tem 3 deputados federais. Estou falando de partidos médios e grandes. O PL saiu de 11º partido do Brasil para primeiro colocado em número de votos nas prefeituras de todo o país. E não foi por acaso. Foi Jair Messias Bolsonaro. O PL foi o partido que teve o maior número de votos de legenda para vereador. Ultrapassou o PT, que historicamente sempre foi o mais votado. Tá? E essa identificação com o partido vai ficar cada vez maior pela clareza na defesa, né, de uma visão liberal da economia, de um Estado empreendedor, na defesa da propriedade privada, né, contra aumento de impostos e de taxas, né, a favor de uma reforma administrativa que torne o Estado mais eficiente, na defesa de costumes e forma de se encarar a sociedade, que são sagrados e que sempre identificaram e nortearam a nossa civilização ocidental, né, e que hoje são colocados como se fosse uma coisa ruim para a sociedade. Defender a família, né, defender a vida desde a sua concepção, né, defender o sagrado direito dos pais, né, de interagir com seus filhos no processo educacional, não deixar isso só nas mãos do Estado, né, ser contra a liberação, a descriminalização das drogas, porque isso corrói o tecido social, não aceitar a relativização de penas para criminosos, né, ter uma absoluta condição de aversão à corrupção. Então, são valores que nos identificam com uma parcela expressiva da sociedade. O PL fez mais de 90 vereadores nas 26 capitais brasileiras. Foi o partido que fez o maior número de vereadores. O PL fez o primeiro colocado em 10 das 26 capitais brasileiras. Então, nós somos um partido com vocação para o poder, para fazermos esse antagonismo natural. Então, o PL não vai deixar de ter candidato. Me desculpe o preâmbulo ou a contextualização, mas aqui já tem um pouquinho mais de tempo, né? O PL terá candidato a presidente da República. Até porque nós somos um partido e estamos trabalhando para sermos cada vez mais um partido orgânico. Tá? E o grande condutor, o grande líder da direita do Brasil, indubitavelmente, é Bolsonaro. Eles vão ter que engolir isso. A campanha é de desmoralização, é de desqualificação. É até de desumanização do presidente Bolsonaro. Mas o que nós vemos é que a sociedade não está aceitando esse exagero. Vê uma das grandes redes de televisão do Brasil fazer uma pantomima, que é um teatro. Né? Você vê que eles estão salivando, literalmente, né? Com a possibilidade de se livrar, né? De se livrar do seu inimigo, do seu adversário. Então, aí sim é uma personalização da relação. Da pior forma possível, porque isso é contra o jornalismo. Um jornalismo que não se atém aos fatos, que é sempre opinativo e passional. E de uma forma vesga, que não consegue enxergar o que é o conjunto da sociedade, que ele, em última instância, serve. Aliás, isso está acontecendo com o próprio Partido dos Trabalhadores, essa desconexão com a sociedade. Defendem, por exemplo, um modelo de trabalho da década de 40, fascista, de Benito Mussolini, que é a CLT. E nem se apercebe da própria contradição. Né? Então, não é à toa que há uma rejeição, né, dos grandes centros urbanos, da classe média emergente, né, dos empreendedores do Brasil, que são a grande maioria, porque o povo quer crescer, quer ter oportunidade, quer ganhar dinheiro.
né? Quer ter êxito, quer ter sucesso, então quer menos burocracia, né? Quer que o Estado atrapalhe menos, quer uma infraestrutura melhor, né? Não quer alguém dizendo o que ele vai fazer e mandando na sua vida ou definindo qual é o seu destino. Então, essa tutela e essa tentativa de transformar o Brasil numa legião de hipossuficientes que não conseguem, por exemplo, fazer uma negociação com o seu patrão para definir o seu horário de trabalho, é apenas uma das faces mais evidentes dessa desconexão que a esquerda tem hoje com a sociedade brasileira. Senador, eu queria mudar de assunto rapidamente, mas gostaria de ouvir do senhor uma avaliação do porquê dessa enrolação do governo Lula para anunciar o corte de gastos. Por que você acha que o governo está enrolando tanto? Porque está no DNA do PT, né? Alguém me fez uma pergunta, eu já disse isso em uns 4 lugares, é pela 5ª vez, tá? Discutir economia com o PT, né, porque eles acreditam que aumentar gasto público vai gerar crescimento. Gerando crescimento, aumenta a receita. Aumentando a receita, você financia o aumento de gastos públicos e isso gera renda, riqueza e oportunidade. Então, é uma equação que está errada desde o início. Então, você discutir economia com o PT é como você jogar xadrez com pombo. Você conhece essa, não? Ainda não. Pois, muito bem. O pombo chega, o tabuleiro está todo arrumado, ele chega, bagunça as peças todas, faz uma caca no tabuleiro, estufa o peito e sai dizendo que ganhou o jogo. Aí quem ficou para trás tem que limpar a caca, botar as peças no lugar, arrumar tudo. Então, é mais ou menos o comportamento do PT na área econômica. Então, nós devemos agradecer muito ao fato de que o governo do presidente Bolsonaro votou uma lei que deu autonomia ao Banco Central. Roberto Campos, através da política monetária, foi o que permitiu que minimamente depois da barroada, da forma atabalhoada que esse governo começa com essa PEC da transição, nós tivéssemos algum controle no processo de câmbio e de inflação. Mas isso tudo tem prazo, tem limite, né? Então, as práticas reiteradas de populismo, de gastos excessivos, de repetição de velhas receitas. Veja, por exemplo, a questão do PAC. Está no PAC 3. São as mesmas ideias, gente. São os mesmos métodos. São os mesmos personagens. E vamos ter o mesmo resultado. É inexorável. Senador, por favor. Só uma última pergunta. Das primeiras entrevistas de que eu participei com o senhor na Rádio Bandeirantes, lá em São Paulo, o senhor fez uma afirmação. O senhor, na época, tinha pegado o touro à unha da reforma trabalhista, percorreu o país articulando e viabilizando ali aquela grande reforma. E durante a entrevista, o senhor disse uma coisa que me impressionou muito e eu nunca esqueci. O senhor disse naquela ocasião que já havia 30 ou 40 dias que não voltava para casa. Como é que está a sua vida hoje? Pô, tá parecida, viu? Hoje eu sou o secretário-geral do PL, né, e líder da oposição. Estou indo agora para São Paulo, por exemplo, vou ter que voltar amanhã. Né? Então, a gente tem outras missões, mas são missões que me têm tomado muito tempo, realmente. Porque eu preciso estudar para poder me posicionar. Né? Eu não tenho o hábito eu tento não ser leviano nas posições que eu assumo. E isso me demanda muito tempo. E, ao mesmo tempo, eu tenho que andar em muitos lugares, falar com muitas pessoas. Visitar as bases. Visitar as bases e ser o interlocutor hoje, né, do PL, que é o maior partido de oposição do Brasil e que tem capilaridade no país inteiro. Senador, queria agradecer a sua presença. A gente está chegando aí no final do nosso horário. E já queria deixar aqui aberto o convite para um retorno, porque a gente tinha muita coisa para conversar, mas papo demais, bom né? é assim. Os assuntos são apaixonantes. Assunto bom é assim. Obrigado, senador. Obrigado a Muito vocês. obrigado, foi uma ótima entrevista.